Saudações ao Viverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassi e vamos começar mais um React da coletiva do professor João Martins. João Martins dando a coletiva após a vitória do Palmeiras sobre o Flamengo. Vitória boa, mas que não foi suficiente para que o Palmeiras avançasse na Copa do Brasil. O professor Abel foi expulso porque ele fez um gesto onde não sei o que passa na cabeça do Abel, mas a minha leitura foi que ele estava falando que faltava coragem para o Anderson Daronco tomar certas decisões, faltava colhões para o Anderson Daronco. E aí ele fez o gesto, um gesto feio, né? Um gesto mal educado, mas é que nem falar palavrão, né? E aí o professor Luxemburgo tem uma frase muito boa sobre isso. Ele fala assim, não estamos na igreja, cara, não estamos jogando futebol. Mas nós sabemos como a banda toca, né? Então, o VAR, Wagner Reway, chamou o Anderson Daronco e ordenou que o árbitro de campo expulsasse o técnico do Palmeiras e, além de outras decisões estapafúrdias deste VAR, que nunca mais pode participar de um jogo do Palmeiras. Wagner Reway, um salafrário, um juiz ladrão, um juiz que roubou para o Flamengo. Esse cara nunca mais pode participar do jogo do Palmeiras. Ele entra para o mesmo time do Leandro Voaden, do Baldo Aquino, do Carlos Simon. Pode botar esse Wagner Reway aí no meio. O Daronco já era mais ou menos desse time também, por causa do Brasileiro de 17, quando ele operou o Palmeiras num derby. Mas ontem, eu acho que o principal personagem foi o VAR, né? Que anulou o gol do Flaco Lopes, traçou as linhas daquele jeito, não deixou, não marcou pênaltis claros para o Palmeiras, por exemplo, aquele braço do Fabrício Bruno, uma jogada em cima do Vanderlan. Enfim, o Flamengo ganhou roubado. Ou, ganhou não, né? Avançou de fase roubado. Mas vamos ver o que o professor João Martins tem a dizer de tudo que aconteceu na noite de ontem lá no Allianz Parque. É um pouco de segundo plano, assim, porque realmente a postura chamou muita atenção do Palmeiras hoje, do início ao fim, buscando o gol ali, depois com as lesões, enfim, teve dificuldades. É esse time que vai... qual é a mentalidade que tem que ir contra um Botafogo agora, já que a Copa do Brasil não existe mais para o Palmeiras, sabendo que o Botafogo também foi eliminado. Resgatou esse espírito, essa confiança desses jogadores, mesmo sendo eliminado hoje, João? Boa noite. Boa noite. Nós sabemos que a confiança aqui no Brasil é muito importante, porque jogar de 3 em 3 dias há sempre oscilações, porque nem sempre os jogadores estão preparados mentalmente e fisicamente, e muitas vezes perder um jogo a confiança baixa, muitas vezes perder o jogo a confiança não abala. Ser eliminado de uma competição é normal abalar um pouquinho a confiança, mas nós pensamos sempre jogo a jogo. É verdade, hoje tivemos uma postura muito positiva. Não é fácil, uma semana depois, conseguir superar as dificuldades que tivemos lá. Todo mundo fala que o Palmeiras não conseguiu, mas temos também que dar um mérito ao adversário. O Palmeiras não conseguiu por culpa própria, mas também pelo adversário que apanhou. Hoje foi exatamente o contrário. Hoje o Palmeiras esteve superior, e se olharmos para o rendimento do Flamengo, foi inferior devido ao que o adversário fez. E vamos tentar manter esta postura, vamos tentar manter este comportamento, que é característica da nossa equipa, e que não o perdemos porque tivemos um jogo menos conseguido. Boa noite, João. Ele fala muito sobre aqui no Brasil. A confiança é muito importante. Só que daí ele explica. Quando ele começou a falar, eu até pensei, mas confiança não é importante em outros países, é só aqui no Brasil? Não estava entendendo. Mas aí ele explicou certinho. Ele falou, olha, os jogos são muito em cima, um do outro tem muito jogo. Então não dá tempo de acabar o jogo, ter um resultado ruim e assimilar
e passar borracha e seguir em frente. Você tem que estar com a confiança sempre em alta, porque os jogos são muito em cima um do outro. E não dá tempo de recuperar mentalmente. Então, faz sentido essa visão do João e acredito que seja de toda a comissão técnica do Palmeiras. E a gente viu o resultado disso nessa sequência recente do Palmeiras. O Palmeiras fez um jogo ruim, daí emendou com o outro mais ou menos, e aí começou a vir um atrás do outro, um pior que o outro, por causa da falta de confiança. Então o Palmeiras recuperou a confiança no segundo tempo do jogo contra o Internacional, e o resultado foi o que a gente viu ontem, um belo jogo do Palmeiras, um jogo onde dominou o Flamengo do começo ao fim, com muita autoridade, e que só não classificou por obra da arbitragem mais uma vez. Regis do Tifose 14, baseado um pouquinho na sua resposta, contra o Boca Juniors lá na Argentina, contra o Flamengo no Rio de Janeiro, o Palmeiras não manteve a característica que tem, como jogou hoje, que tem sempre. Como fazer, o que fazer para equilibrar isso para os próximos confrontos de mata-mata? Esse é o terceiro que o Palmeiras é eliminado da mesma forma. Não, é que nós jogamos sozinhos. Nós damos o nosso melhor, nem sempre o conseguimos. O futebol é assim, o desporto é assim, só pode ganhar um. Nós queremos ganhar sempre, mas muitas vezes temos que dar um mérito ao adversário. O Boca Juniors, nós lá ficou 0-0. Foi um jogo equilibrado, um jogo de semifinal da Libertadores. Aqui sofremos um gol no início, fomos atrás, tivemos 2, 3 oportunidades, só fizemos um gol e foi a penaltis, que é o desporto. Todos nós queremos ganhar sempre, mas saber perder também faz parte. Não queremos, trabalhamos todos os dias para isso, mas faz parte da nossa profissão saber perder. E nessa eliminatória contra o Boca Juniors, por exemplo, esta eliminatória contra o Flamengo, fizemos de tudo, acabámos de consciência tranquila, e temos que saber perder. Saber perder faz parte, porque senão tínhamos ganho todas as eliminatórias, tínhamos sido campeões em todas as competições, e no desporto isso não acontece. E saber perder muitas vezes e acabar de cabeça erguida também é um sucesso. João, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Queria que você falasse sobre 2 lances que foram para o VAR e colocaram, né, o Allianz Parque com muita raiva da arbitragem, né? O impedimento do Flaco Lopes, um impedimento onde a gente vê um pé laranja, o Flaco não usa a chuteira laranja, e aí ombro a ombro e se marca o impedimento. E o lance da expulsão do técnico Abel Ferreira, né, que a imagem vai buscar, e aí um lance até inusitado dentro do futebol brasileiro. Uma segunda pergunta, né? Hoje o Palmeiras com um time meio inédito, com uma formação muito agressiva, só que Felipe Anderson saiu no primeiro tempo, Mike no primeiro tempo, deu para ver o Veiga muitas vezes colocando a mão na coxa e sendo substituído. O Palmeiras teme perder esses jogadores para uma sequência por causa do ritmo que colocou no jogo de hoje? Vou começar pelo fim, mas vou acabar pelo início, porque uma das coisas que eu estou aqui é para dizer as verdades. Podem depois meter-me nos STJD, a receber lições de moral de advogados que são voluntários para nos julgar, fora do futebol, que é uma coisa que eu ainda não entendi, e já recebi mais lições de moral nesses julgamentos do que em toda a minha vida e pelos meus pais. Você vê a observação de um cara que vem de fora. O STJD, os auditores do STJD são voluntários. E eles... Qual é o critério para você ser um auditor do STJD? Quem te coloca lá? Por que você é um auditor do STJD e por que você tem esse poder todo? E aí ele fala assim, o que esses caras têm para me ensinar? O que eles estudaram? Qual a formação deles para isso? Para ser para me dar, como ele falou, me dar lição de moral mais do que os meus pais. Pra gente que tá aqui desde sempre assim, a gente começa a achar isso normal. Aí vem um cara de fora e fala, tá tudo errado isso aí. Então, excelente. E o tom que o João Martins usa, né? Ele é mais engraçado que o Abel. Ele é mais divertido que o Abel. Ele é irônico. O João Martins é uma figuraça. E olha, tô para dizer que o dia que o Abel for tirado do Palmeiras, porque ele vai ser tirado por alguém que vai fazer uma proposta que um dia o Abel vai falar, tá bom, eu vou. Só isso, né? Porque o Palmeiras não vai mandar ele embora nunca e ele não vai pedir demissão do Palmeiras
só porque, né, por causa de resultado, por causa de pressão. Mas o dia que o Abel sair do Palmeiras, for tirado do Palmeiras por outra proposta, o João Martins tem que ser o técnico. Não tem que ser o Cebola, não tem que ser o João Martins que, né, dá seguimento ao modelo. Porque, além de tudo, ele tem essas sacadas geniais. Do que os meus pais já nos deram, mas isso é outra coisa e eu no final vou dizer as verdades. Depois, quem as quer julgar, logo vê se vai dar direito mais uma vez a ir a tribunal ou não, mas quem diz as verdades muitas vezes tem que merecer castigos e eu estou cá também para fazer isso. Indo para essa pergunta, sim, sabíamos que tínhamos que arriscar. Era um jogo de tudo ou nada, era um jogo a eliminar, era um jogo mata-mata, era um jogo que tínhamos que dar a volta, era um jogo que estávamos a perder 2-0. Fomos arrojados, fomos intensos, este jogo foi um jogo de vida ou morte, tinha que ser assim. E são jogos que tem que se pôr tudo em causa, tem que se pôr tudo em jogo. E agora vamos ver as consequências. Não sabemos as consequências. Teve uma consequência, fomos eliminados. Não conseguimos ultrapassar o Flamengo. O Flamengo fez 2 golos, nós só fizemos um, que contou. Que e agora contou. vamos ver as consequências, mas uma coisa é certa, no domingo vamos estar o mais forte possível que conseguirmos e quarta-feira o mais forte possível que conseguimos. Voltando a esse ponto, vamos começar. Anderson Daron, que é o 5º jogo que faz pelo Palmeiras, todos a decidir. Vou começar. Botafogo de São Paulo lá, foi um 0-0 sofrido, porque todos os toques eram faltas e o Botafogo era fortíssimo nas bolas paradas e ele conseguiu amarrar o jogo de uma maneira tal, se calhar devia estar cansado, mas se calhar pelo juiz já está cansado desde o início da temporada, porque a postura é sempre a mesma. Segundo jogo, foram 5. O segundo jogo, nem conto. O terceiro jogo aqui com o Corinthians, conseguiu expulsar o Rafael Veiga, onde lhe disse que o contexto e o ambiente obrigavam a expulsar. Sabe porquê? Estava 2-0 e o estádio estava a fazer barulho, expulsou o Rafael Veiga. Terceiro jogo, Botafogo, lá. Ninguém fala, aos 3 minutos de jogo devia ter expulso o zagueiro. Ninguém falou nada. Sabe o que é que ele disse? É o contexto. Sabe porquê? Estava pressionado antes do jogo. Agora, vamos aqui uma coisa que é, um árbitro que está pressionado antes do jogo começar, isto tem uma palavra que é incompetência. E se um árbitro é pressionado antes do jogo começar, então não pode ser árbitro. E este senhor tem que decidir. O Rony foi agredido pelo lateral esquerdo, pisado na coxa, onde ele se virou e disse assim: Rony, foi um acidente de trabalho. O Bastos meteu o pé na cabeça do Rony. Se fosse no jogo de hoje era expulsão clara, mas como era Botafogo-Palmeiras, passou impune, não houve nada. E este jogo foi há 15 dias. Eu não entendo como é que a CBF, um árbitro que teve uma postura desta, que se fosse avaliado, tivesse alguém avaliado, tinha dado nota negativa, vem arbitrar um jogo destes de decisão no jogo de hoje. Um árbitro que usa, há aqui pormenores que eu vou dizer, mas é devido à minha parte tática. Um árbitro que usa todas as bolas paradas para conversar com os jogadores, para descansar. Isto é inacreditável nós como treinadores, ver um árbitro que para todos os canteiros e livres para conversar. Onde nós queremos jogar futebol, queremos dar um bom espetáculo. Há pessoas que pagam para vir ver aqui um jogo e nós temos que dar um bom espetáculo. Mas não nos deixam. Arbitrou faltas e faltinhas. E agora vamos falar de outra coisa. VAR. É inacreditável como é que o VAR expulsa uma pessoa 1 minuto e 20 depois, num lance, que foi a falta do Marcos Roça sobre o Gerson, ao pé da nossa bandeirola de canto, que foi ridícula. Foi uma das 10 que ele marcou aos zagueiros do Flamengo em qualquer toque. Foi ridícula. Porquê? Porque ele precisa de descansar. Ele precisa de descansar. E um árbitro precisa descansar durante o jogo. Alguma coisa está errada e a culpa não é nossa. A culpa não é nossa. Nós só fazemos uma coisa, é exigir o máximo. Marca aquela falta e o Abel disse o gesto. Agora vamos nós aqui depois ver se vamos recriminar e se vamos punir ou se vamos olhar e ver e tomar boas eleições. Há 15 dias atrás o Abel usou uma expressão que todos nós usamos no mundo do futebol há muitos anos. Errada. Nos dias de hoje não se pode dizer tudo o que se pensa. Verdade. Errada. Passado 1 hora, ter que fazer um comunicado a pedir desculpa. E certo. Vai ter que fazer um comunicado outra vez a pedir desculpa por um gesto onde ele virou para trás e disse: este árbitro não tem coragem. Todo mundo está a ver. Porque há 15 dias não teve coragem no Botafogo. Isto não é novo. Há 15 dias faltou-lhe coragem. Mas a culpa não é só dele, é que eu meto aqui. A culpa não é só dele, é que eu meto aqui. Onde é que estão os contextos? Onde é que está? Mais vale fazer sorteio puro da arbitragem. Se é para fazer isto.
Vocês viram que a gente já conhece o Abel, né? O que poderia significar um gesto daquele naquele contexto? Só podia ser isso mesmo, porque ele estava falando que faltava coragem, faltava culhão, faltava bolas para o juiz para tomar as atitudes que deveriam ser tomadas. E então aí o João acabou de confirmar que foi isso mesmo. E que cai naquela frase do Luxemburgo, né? Quem está jogando bola usa a linguagem do futebol. E não se pode querer aplicar a linguagem, o código moral da igreja no jogo de futebol, né? Então, eu acho que tem todos os atenuantes possíveis para essa atitude do Abel, que é óbvio, não é bonita, não é legal, mas pertence ao futebol, né, meu amigo? É o quinto jogo, quatro deles decisivos, onde temos que levar com este árbitro. Agora pensem, se isto para nós, enquanto profissionais, tivemos com o jogo Botafogo há 15 dias atrás e vimos estes erros, digam-nos para nós, um árbitro que vem para aqui, parar o jogo a torto e a direito, marcar faltas e faltinhas, digam-nos para nós, enquanto profissionais, como é que, nessa parte mental, digam-nos como é que nós suportamos isto. Como é que suportamos? Agora, resta-nos a nós, se vamos atacar ou não vamos atacar por causa de um gesto onde o treinador se virou para trás e diz este árbitro não tem coragem. Mas não é só de hoje. Foi do jogo do Corinthians e foi do jogo do Botafogo. Agora resta-nos a nós saber o que é que vamos fazer. Pronto. Relativamente ao VAR, se nós olharmos para a bola, antes de olhar para a linha, a bola já está totalmente... Vamos falar primeiro do Daronco, depois a gente deixa ele falar do VAR. A gente já percebeu que ele picota o jogo, né? É muito fácil de perceber isso. Essa percepção de quem está ali, na beira do campo, isso eu nunca tinha conseguido ter. Que para mim era má intenção do Daronco. Ou instrução, né? Jogo do Mengão, vem lá. Então ele roubando pro Flamengo. Mas a visão da nossa comissão técnica é diferente. Ele não é desonesto, ele é ruim. Na visão da nossa comissão técnica, ele tá pesado. Então ele para o jogo para respirar, para descansar, porque ele não aguenta correr. E isso explica muita coisa. Agora, essa coincidência, né? 5 jogos, e aí ele enumera uma porção de erros contra o Palmeiras, do mesmo juiz. É uma visão realmente que só quem está lá dentro do jogo, né? Do lado ali do campo, na beira do campo, consegue perceber. Então a gente está aprendendo muito com essa entrevista do professor João Martins. Fora do pé. E nós sabemos que nestes frames e framinhos faz toda a diferença se fosse a bola no pé. E até nem vou falar da chuteira, que a chuteira... Ou seja, é um lance que não é esclarecedor. Já bastou no primeiro tempo anularem-nos um golo, está em jogo 3 metros, a vontade era tanta que até anularam o golo. Aí não deu para o VAR entrar, era claro. Agora nesta que foi um framinho. Porquê que não meteu o frame quando a bola está no pé? Gostava de saber. Mas pronto, dar os parabéns ao Flamengo, dar os parabéns à nossa equipa, que hoje conseguimos dar um bom espetáculo, independentemente destes contextos externos que aqui no Brasil fico um pouco triste, porque parece que quem fala mais alto fora tem vantagem. E esse jogo do Botafogo foi claro, nós sentimos na pele. As faltas e faltinhas, a diferença de critério, e hoje são... O jornalista vai dizer, mas não fez diferença a falta sobre o David Luiz, sobre o Léo Ortiz, sobre o Gerson, sobre o Fabrício Bruno. Não faz diferença. É só o jogo estar parado ou não estar. É só porque o Gomes também sofreu falta e ele não marcou. Naquela bola o Rocha tinha ficado com bola limpa, que podia dar de cruzamento, podia dar mais uma oportunidade de golo e ele apitou. Ou seja, são coisas que todas somadas têm importância. Mas se eu for ver uma a uma, não tem importância nenhuma. Agora depende de quem olha. Mas felizmente hoje ficamos de consciência tranquila. Só estávamos já preparados para isto, porque nós preparamos-nos. E há 2 dias, quando saiu a nomeação, eu virei-me para o Anderson Barros e perguntei mais uma vez este senhor. Este ano parece padrão. Já há 2 anos atrás o Wilton Pereira Sampaio foi um padrão. Foram 7 ou 8 jogos numa temporada, que chegou uma altura que nós, para não dar mais, tivemos que falar. Este ano, outra vez, não tem mais árbitros. O Brasil tem 30, 40 árbitros jovens com muita qualidade, como tem sem vícios.
Nós queremos árbitros que sem vícios, que podem errar, mas que não sejam viciados como ele. Ele tem um padrão, um comportamento padrão, que é um comportamento que não deixa o futebol evoluir. Se não consegue, se não tem competência, só tem que fazer uma coisa. Reformar-se. Reformar-se. Não consegue emagrecer, reforme-se. Aposenta. Exigência. Nós só pedimos uma coisa. Exigência de todos. Exigência. Como nós exigimos do nosso clube, dos nossos jogadores e do nosso trabalho. Exigência. E pedimos exigência de todos os meios que trabalham no futebol. Como pedimos exigência do jornalismo, como pedimos exigência da CBF, como pedimos exigência da Comissão de Arbitragem, como pedimos exigência de todos, como pedimos exigência dos gramados, que é uma vergonha. Uma vergonha, e todos os treinadores estão a falar e ninguém faz nada. Ninguém investe. Investimento. Nós só pedimos trabalhar e mudar. Porque o sempre foi assim, para nós não dá. Porque se fosse sempre foi assim, que é o que nos responde, mas no Brasil sempre foi assim. Sempre teve muitos jogos, sempre teve gramados ruins, sempre teve estes árbitros, sempre foi assim. Mas nós não nos contentamos com o sempre foi assim. Nós queremos evoluir, queremos melhor. Trabalhamos para dar um produto melhor, para evoluir o futebol no Brasil. Tentamos, e às vezes não conseguimos mais que isto. Boa noite, João. Primeiro eu quero saber de você. Eu tô cada vez mais fã do João Martins, cara. Ele fala umas coisas... Na verdade, são as mesmas coisas que o Abel diz, só que ele diz com uma intensidade. Ele é mais palmeirense que o Abel. Me parece que ele tem mais sangue de palmeirense do que o próprio Abel, que a gente se identifica tanto com ele. E você viu, né? Aqui sempre foi assim. A gente acabou de falar isso. Os caras vêm de fora, eles não se conformam. A gente já meio que assimilou esses absurdos. São absurdos. Mas como sempre foi assim, a gente nem liga mais. Os caras chegam agora e falam, meu Deus, que absurdo é esse? Ele pegou pesadíssimo com o Daronco. Com a forma como o Daronco conduz as partidas, com a forma física do Daronco. E ele falou, tem que aposentar, reformar-se, né? Aposentar, tem que se aposentar. Para de apitar jogo. Não dá, não serve para isso. E ele ainda menciona, né, no jogo anterior contra o Botafogo, que ele apitou também, que ele justifica na súmula que eu tive que expulsar porque eu estava pressionado. Dado o contexto em que eu estava pressionado, eu tive que expulsar. Eu tenho um amigo, padrinho do Verdazo, dele é Márcio. E ele sempre fala isso e às vezes eu brigo com ele. Falo, Márcio, você é muito fatalista, cara. Mas ele tem razão quando ele fala assim. Palmeiras, não basta o Palmeiras jogar melhor que o adversário. Ele tem que jogar muito melhor porque ele ainda tem que ser melhor do que a arbitragem. Depois de jogos como esse de ontem, eu sou obrigado a dar razão para o Márcio. Nessa observação dele, que tem um quê de paranoia, de perseguição, que eu nunca concordei com isso, mas sou obrigado a concordar, que não é paranoia nem síndrome de perseguição, coisa nenhuma, que é a mais pura verdade. Depois de protestos, né, invasão no CT, hoje a torcida após o apito final apoiou, cantou, incentivou. Quero saber como que isso pode ser importante para esse mês decisivo que o Palmeiras tem e também como que você e a comissão pretende brindar o restante do elenco para a partida de domingo, depois de um jogo também estressante no extracampo, também no campo, da partida de hoje. Quero saber a sua opinião em relação a isso. Essa questão durante a semana da torcida, acho que já foi falada o suficiente. Não é minha função. Peço desculpa falar sobre isso. Sentimos. Mas é o quê? Não é só no Palmeiras. Nós, enquanto profissionais, gostamos? Não gostamos, como é lógico. Ninguém gosta. Quem anda nisto, que isto é a nossa profissão, trabalhamos todos os dias para isto e ninguém gosta desses momentos. Não é normal. As pessoas podem dizer, é normal porque acontece em todos os lugares, no Brasil, nos clubes. Não é normal. Não é normal. Se levarmos isso como normal, alguma coisa está errada. Não é normal. Mas não vou falar disso. Mas há uma coisa que nós trabalhamos todos os dias, que é a parte mental dos jogadores,
Dá muito trabalho, mas é a nossa função e a nossa obrigação puxar por aqueles atletas para eles poderem dar o melhor que conseguirem naquele dia, àquela hora. E é isso que vamos fazer para domingo. Vamos começar a trabalhar a partir da manhã de manhã para essa parte mental ser o melhor possível no domingo às 4 para podermos levar dali os 3 pontos. Mas dá trabalho e não é fácil. Boa noite, professor. Sou o João Quer do Daqui a pouco a pergunta do João. João para João. Mas, mais uma vez, essa questão do não é normal. Outro aspecto, né, do futebol brasileiro, essa coisa de torcida organizada ter poder dentro dos clubes. Não é normal. Não é normal. É aqui. Então tem alguma coisa errada. Mas isso todo mundo sabe. A gente que acompanha futebol há tanto tempo, a gente sabe que tem alguma coisa errada. Não tem um monte de coisa errada no futebol brasileiro. E, mais uma vez, vem uma comissão técnica portuguesa botar as duas mãos na cabeça e falar: vocês estão fazendo tudo errado. Sabe o que vai acontecer? Vai ter um monte de gente na imprensa, nas torcidas, no público em geral, falando: quem esses caras pensam que são para vir querer ensinar a gente o que é certo e o que é errado. É por isso que o futebol brasileiro toma de 7-1. Só por isso. Entre outras coisas. Verdazo. Hoje vocês escalaram um time do Palmeiras que foi inédito. Esses 11 jogadores nunca tinham jogado juntos. E as movimentações hoje foram um pouco diferentes dos últimos jogos, né? Hoje a torcida do Palmeiras apoiou de forma assim, muito forte, né? Foi buscar o ônibus no CT, cantou do começo ao fim. E o Palmeiras conseguiu fazer hoje uma boa partida, né? Poderia até ter saído com os 2 gols de diferença. O que pesou mais para essa boa atuação do Palmeiras? Foi a atmosfera ou foram essas mudanças que vocês fizeram na equipe? Obrigado. Foi um conjunto. A atmosfera ajuda muito, muito mesmo. Se nós pudéssemos jogar só estes jogos era fantástico. E a forma como nós encaramos este jogo tinha que ser um jogo de risco, porque estamos ao intervalo a perder 2-0. E quando se está a perder 2-0 ao intervalo tem que se arriscar. E nós arriscámos. Sabíamos que estávamos um pouquinho mais expostos nas transições, onde o Flamengo é fortíssimo, mas tínhamos que correr esse risco. Alertámos os jogadores, preparámos o 3-1 atrás para matar todas as transições, os 3 zagueiros hoje um pouquinho mais abertos para poder fechar os corredores, o Aníbal no meio a ser o primeiro tampão, para podermos dar liberdade ao López e ao Rony para poder fazer movimentos em profundidade, mesmo que a bola não entrasse e perdêssemos essa pressão, mas tínhamos sempre aquele 3-1 atrás. Dar liberdade ao Mike que iniciou e ao Caio nos corredores para poderem fazer mais de pontas do que laterais. Era essa a função deles. E depois ter ali o Filipe de um lado e o Veiga do outro para tentar trazer aquela qualidade e o capricho na hora da decisão e no passe, para podermos criar mais oportunidades de golo, que é o que nos tem faltado. E temos que ter a noção disso. É o que nos tem faltado nos últimos jogos. Mas sabendo que, por exemplo, usar esta escalação em jogos fora de casa, onde os jogos são mais equilibrados, onde os jogos são mais lentos, porque não é este tipo de gramado rápido. Este tipo de gramado ou do internacional, que também é fantástico. Não precisa de ser sintético, pode ser também gramado natural, desde que tenha qualidade. Sabemos que jogos fora de casa mais equilibrados é uma escalação de risco, por ter os 2 centroavantes na frente, que muitas vezes podem não ajudar a defender, ter os 2 meias ali, que também podem não ser tão agressivos e intensos, e ter o Caio e o Mike a fazer de pontas, ou seja, cá atrás estamos expostos. Muitas vezes temos ali só os 3 zagueiros e mais um para defender, mas tínhamos que correr esse risco. Tivemos muito bem nesse aspecto, mas faltou mais um golo, tal como disse, e estamos tristes por termos sido eliminados. Como a gente sempre fala aqui, né? Não existe, ou é raro quando a gente consegue apontar uma única causa para um evento que a gente observa no futebol. Por que aconteceu tal coisa? Não tem uma resposta simples. Sempre é uma convergência de fatores.
Porque o futebol é um esporte onde a bola está sempre em movimento, ela para muito pouco em relação a outros esportes de bola, e o campo é muito grande, então tem muitas variáveis acontecendo, e além de tudo tem essa questão da pressão, da paixão, coisas que não os outros esportes aqui no Brasil não envolvem com a mesma intensidade. Então a pressão, o nervosismo faz o jogo ficar muito mais suscetível sabe, a mudanças bruscas, rápidas. E é por isso que a gente sempre fala, né? No futebol a coisa muda muito rápido. As coisas mudam muito rápido. Então, na visão do professor João Martins, e eu concordo com ele, foi todo um conjunto de situações que fez com que o Palmeiras jogasse melhor do que o Flamengo. E ele fala assim, como seria legal se só tivesse jogos assim. Aí eu discordo um pouco do professor João Martins, porque daí viraria lugar comum. Então, esses jogos são diferentes porque eles ocorrem de vez em quando. Então, é possível criar essa atmosfera. Você não consegue criar essa atmosfera todos os jogos. É impossível. Né? Então, você tem que sair de casa já com aquele frio na barriga. Você tem que ter dormido mal a noite anterior. Você tem que ter ficado ansioso para criar essa atmosfera que foi criada ontem no Allianz Parque, que foi espetacular, maravilhosa. E que bom se a gente tivesse mais jogos assim. Nós teríamos se tivéssemos nos classificado. A gente teria mais decisões nas quartas de final, e se passasse na semifinal, e se passasse na final. Seriam mais 3 jogos desses. Infelizmente, esse ano não deu, mas temos a Libertadores ainda. João, Ali Silva, do Dimensão Esportiva. A gente viu que foi um jogo de alta intensidade, mas o mês de agosto apenas começou para o Palmeiras, que tem mais uma vez o Flamengo, tem Copa Libertadores pela frente, e o Palmeiras vem de uma carga de jogadores que estão jogando no alto nível, um alto nível de intensidade. Gostaria de perguntar para você e a comissão, né, se tem algum planejamento para o restante da temporada sobre a alta intensidade desses jogadores e rodarem os jogadores do elenco, ou se daqui para frente todo jogo vai ser uma final, vai entregar o mesmo nível de intensidade, e os jogadores a gente viu, né, que hoje Felipe Anderson sentiu, a gente viu que também o Veiga também sentiu, outros jogadores podem ter sentido alguma coisa ou não. Eu queria saber de você se o Palmeiras daqui para frente vai priorizar alguma competição ou todo jogo vai ser uma final. Trabalhar no Palmeiras exige-nos uma coisa, que é ganhar todos os jogos. E já não ganhamos há um tempo. Vocês ganhamos hoje, mas não contou. Então, mais importante é o próximo jogo. Porque o jogo com o Vitória, aqui em casa, a derrota com o Vitória, pesou. Pesou em todos. Porque nós não estamos habituados a ceder pontos em casa. O Palmeiras não perdia desde outubro do ano passado. E quando estes desaires acontecem, pesa sempre um pouco. A confiança geral do clube, dos jogadores, de todos. Será que sou capaz? E num clube como o Palmeiras, se nós formos ver nos últimos 6 jogos, ganhamos 2. Foi Cruzeiro e este. Este com sentimento de derrota. E não pode acontecer, não deve acontecer num clube como o Palmeiras. E nós sabemos isso. E por isso o jogo mais importante é o próximo e temos que estar com o máximo das forças no próximo jogo. João, boa noite. Como pesou, né? Ele usou várias vezes essa mesma palavra. Pesou. O mau jogo contra o Vitória. Foi uma derrota em casa. Porque o Palmeiras perdeu do Botafogo fora, perdeu do Flamengo fora. Ok, faz parte do futebol você jogar contra times fortes fora de casa, perder. Agora, perder do Vitória em casa, aí não, né? Aí não. Então, isso mexeu com a confiança. Zou, ele fala várias vezes. A confiança dos jogadores. E aí ele fala assim, mais importante não é o próximo jogo, não adianta ficar pensando em dosar, em planejar a longo prazo. É o próximo, vamos planejar o próximo jogo, e depois o próximo, um de cada vez.
né? E para o próximo jogo, o objetivo é ganhar. Primeiro porque perdemos pontos que não poderíamos ter perdido. E isso, no final das contas, pesa. Então temos que recuperar esses pontos em partidas em que normalmente a gente toleraria perder os pontos. Flamengo fora. Então vamos jogar com o Flamengo fora pelo Brasileiro agora no domingo? Tem que ganhar. Tem que ganhar para recuperar os pontos que perdeu contra o Vitória. Simples assim. Boa noite, Pedro Cunha, do canal Paulo Massini. O Rômulo não entra em campo há cerca de 2 meses. Ele passou parte desse tempo lesionado, mas mesmo em oportunidades que o Palmeiras usou uma equipe um pouco mais alternativa, ele também foi preterido por outros atletas. Ele é um jogador que chegou recentemente. Ele vem tendo alguma dificuldade de adaptação no clube? Por que será que o Rômulo não vem tendo oportunidades? Obrigado. Antes de ouvir a resposta, não sei o que ele vai falar, mas ótima pergunta diante da ansiedade que a gente nota em boa parte da torcida do Palmeiras em relação ao Rômulo. Como se o Rômulo fosse o cara que fosse entrar e fosse resolver o problema. Não acho que seria o caso, mas faz sentido essa pergunta do Pedro. Então, parabéns ao Pedro e ao canal do Massini pela pergunta também. Não é por que ele não está entrando. Por que ele não está entrando? Porque é a minha opção. Essa é a resposta padrão do Abel para esse tipo de pergunta. Mas a pergunta foi, ele está tendo algum tipo de dificuldade? Vejam que muda o tom da pergunta. Então, essa é a diferença entre uma pergunta ordinária e uma pergunta bem feita, que visa satisfazer a curiosidade do público, para quem ele está falando. Então, vamos ver o que o professor João Martins responde. Boa noite. Olha, só podem jogar 11 e só podem entrar 5. E nós somos 28. Não tem tido dificuldade nenhuma. É um excelente profissional, trabalha muito bem, finaliza muito bem, grande intensidade, mas vai ter o tempo dele. É preciso ter paciência, é preciso ter calma. São 28 e não conseguem jogar todos. É como, olha, deixa-me lá pensar no Fabinho. São 6 volantes, nós temos que escolher 2, 3. É o futebol. Mas estamos muito contentes com ele. Mas tem que esperar e tem que trabalhar como faz todos os dias. Obrigado, boa noite, obrigado. Nessa última resposta, ele meio que saiu pela tangente. Opa, saiu pela tangente. Não respondeu. Só disse assim, ó, não tem lugar para todo mundo, tem que esperar. Na verdade, ele respondeu. Tá tendo alguma dificuldade? Não. Tá tudo certo. Só não chegou a vez dele ainda. E ainda fez um paralelo com o Fabinho. Mesma situação. Joga muito, é muito bom de bola. Mas não tá na vez dele ainda, tem que esperar. Porque nós temos 28 no elenco. Bom, e assim terminamos mais esse React. Achei excepcional a entrevista do professor João Martins. A primeira vez que ele dá uma entrevista mais solto, mais longa. Ele já tinha dado outras coletivas. Mas sempre curtas, sempre low profile. Dessa vez não, dessa vez ele falou como se fosse o técnico do Palmeiras mesmo. E saiu em defesa do Abel. Falou, olha, o Abel fez um gesto ali de que falta coragem pro árbitro. É claro que é um gesto feio, é claro que é um gesto pouco polido, mas é futebol. E nós não estamos na igreja. Nós não estamos tomando chá das 5 na casa de Windsor. Né? Então, eu acho que pertence, né, professor Lucha? Pertence ao futebol e as arbitragens, mais uma vez, prejudicando muito o Palmeiras. A presidente Leila disse que esse tipo de derrota dá mais ânimo para trabalhar. Mais ânimo ainda. Eu não sei se ânimo é a palavra. O que dá é desânimo. Pode dar força, pode dar mais raiva. Pode puxar algum sentimento ali, mas não é ânimo. Ânimo não é. Talvez ela tenha usado a palavra, não a melhor palavra para descrever o sentimento. Se ela está sentindo ânimo, me desculpa, tem alguma coisa errada. O Palmeiras precisa trabalhar melhor os bastidores. Eu já cansei de falar isso. Eu não vou mais cantar musiquinha. O Palmeiras não tem bastidor.
Eu já joguei tudo pra cima por conta disso uma vez, em 2009, naquele jogo do Fluminense, que o Carlos Eugênio Simon roubou o Palmeiras. Isso se repetiu nos anos subsequentes algumas vezes. 2012, né, aquele gol do Barcos que teve interferência externa. 2017, aquela operação casada de Daronco mais Eber Roberto Lopes, né, jogo contra o Corinthians, Cruzeiro, depois contra o Corinthians. Depois, 2018, aquele absurdo no Allianz Parque, na final do Campeonato Paulista. 2022, eliminação na Copa do Brasil para o São Paulo, Leandro Voaden, né? 2023, a eliminação na... 2022, eliminação na Libertadores, naquele jogo contra o Atlético Paranaense, aquelas expulsões. Não, sabe? É difícil, cara. É difícil. Dá vontade de jogar tudo pro alto. E o professor João Martins ainda falou, olha, parece que aqui no Brasil ganha quem chora mais alto. E o Palmeiras fala assim, não é a política do clube fazer ter esse tipo de comportamento. Por que não? Todo mundo faz, todo mundo leva vantagem sobre a gente fazendo isso. Ué, se não vai mudar o futebol, nós vamos ser a virgem do prostíbulo? Aí é tirar o torcedor de trouxa também, né? Mas vamos lá. Seguimos. A gente, na boa e na ruim, seguimos com aquela cara de trouxa, aquela cara de otário, de quem foi manipulado pela arbitragem mais uma vez. Mas como diz meu amigo Márcio, nós temos que jogar para ganhar do adversário e jogar para ganhar da arbitragem. Temos que jogar mais. Muito obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Domingo estaremos cobrindo Flamengo e Palmeiras, jogo que acontece no Maracanã pelo Brasileirão. Um grande abraço a todos. Saudações ao Viverdes e que Deus nos ajude.